Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindo à nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos falar a respeito dos tipos de testes para a Covid-19. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, depois de falarmos sobre a biologia de entrada do vírus, que foi o nosso primeiro vídeo, sobre a reprodução do vírus SARS-CoV-2, depois de termos abordado sobre os mecanismos fisiopatológicos nos principais sistemas fisiológicos afetados pela Covid-19, havia chegado a hora de falar a respeito das estratégias para os possíveis tratamentos dessa doença que deixou o mundo dentro de casa e que já adoeceu mais de 11 milhões de pessoas ao redor do mundo e levou a óbito cerca de 65 mil pessoas só no Brasil. Mas quando eu estava iniciando a construção da apresentação, eu percebi que havia uma necessidade de fazer um resumo a respeito dos tipos de testes para a Covid-19. Então, eu me dei conta de que existem muitas dúvidas a respeito dos testes, dos tipos, os períodos em que podem ser feitos e outras dúvidas como os resultados falsos positivos. Então eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar no esclarecimento dessas dúvidas. Para quem ainda não teve a oportunidade de ver os vídeos anteriores da série Covid, eu vou deixar o link aqui em cima para a playlist dessa série que eu venho fazendo com muito carinho. E aos que estão acompanhando, eu peço que deixem o seu gostei aqui no vídeo e que se inscrevam no canal. Isso vai te ajudar a achar o canal no YouTube e você, clicando no sininho, pode ser atualizado quando eu postar um vídeo novo. E também vai me ajudar a continuar criando conteúdo para a nave Química Fisiológica. Agora vamos ao vídeo. Bem, existem duas estratégias para a realização dos testes. As estratégias moleculares e o teste imunológico, a estratégia imunológica. O teste molecular, ele também é chamado de RT-PCR, da sigla em inglês que significa reação em cadeia da polimerase em tempo real. A técnica de PCR foi desenvolvida no final dos anos 80 por Kary Mullis. Ele chegou até a ganhar um Nobel de Química por esse feito, em 1993. Além de revolucionar as técnicas de genética molecular, a aplicação da PCR compreende várias áreas como identificação genética, medicina forense, análises clínicas, diagnóstico de doenças, como é o caso da Covid, controle de qualidade industrial, entre outras. Mullis tentou publicar o trabalho dele com a descrição da técnica de PCR, tanto na revista americana Science como na britânica Nature, mas foi recusado em ambas. Daí, resignado, ele acabou publicando numa revista de menor impacto, em Métodos Enzymology, em 1987. Mas, apesar disso, a Perkin-Elmer Cetus, uma reconhecida empresa de insumos para pesquisa, comprou a patente da PCR e acabou tendo bons lucros com essa patente, até que em 1991 ela vendeu para Roche pela bagatela de 300 milhões de dólares e em 1993 o Mullis acabou ganhando o Nobel de Química, o que só aumentou o valor dessa patente, que continua com a Roche até os dias de hoje, se bem que a ampliação do uso da técnica se diversificou muito. Mas, afinal de contas, o que é essa PCR? A técnica ela se baseia em multiplicar um determinado trecho do DNA até um ponto em que a concentração desse DNA, desse trecho na solução, seja tão alta que possa ser facilmente detectável por métodos simples e clássicos. Então, para isso é necessário o quê? Uma amostra de DNA que é extraído das células, né? Esse DNA ele é adicionado a ele uma mistura que contém os primers,
que são as sequências iniciais daquele trecho que se quer copiar, né? Também eles são chamados de oligonucleotídeos ou iniciadores. Contém também os DNTPs, que são quem? Os desoxirribonucleotídeos trifosfato, que são as bases nitrogenadas ligadas com 3 fosfatos, que vão ser as unidades utilizadas na síntese do polímero. Contém ainda a enzima, que vai sintetizar o DNA. Essa enzima, ela é a TAC polimerase, que é uma enzima termoestável, que foi isolada de uma bactéria encontrada em águas termais. Isso aconteceu em 1986 e foi adicionado ao método, né? Quem descobriu essa enzima foi David Gelfand, que era um cientista da Cetus. Além disso, tudo isso, né, numa solução tampão que vai o quê? Manter o pH da solução e garantir o processo de polimerização. Toda essa mistura vai aqui para um Eppendorf ou um outro tipo de tubo qualquer, dependendo do aparelho, e vai para um aparelho chamado termociclador. O termociclador, o que faz? Ele vai alterando a temperatura em tempos pré-estabelecidos, né, específicos para cada reação, de acordo com o fragmento que está querendo se amplificar. Então, na primeira etapa do ciclo, né, a temperatura ela vai de 94 a 96 graus Celsius, e isso por um curto tempo. Isso vai promover o quê? Vai promover que aquela fita dupla de DNA ela se desnature, rompendo as pontes de hidrogênio e ocorrendo a separação das fitas. Na segunda etapa, a temperatura é reduzida entre 50 a 60 graus, dependendo da quantidade de citosina e guanina presente nos primers. Essa redução da temperatura vai permitir que os primers se anelem, né, ocorrendo esse emparelhamento do primer com a fita molde de DNA. Então, na última etapa do ciclo, a temperatura ela é elevada a 72 graus Celsius, que é a temperatura ideal para a TAC polimerase polimerizar a nova fita de DNA, que aqui nesse desenho, nesse esquema, está em vermelho, que é a fita nova que surgiu desses ciclos que a gente está vendo. Desculpe, que surgiu dessas etapas que nós estamos vendo, né? Então, acabou esse ciclo, vai começar um novo ciclo e depois um novo ciclo e um novo ciclo. Geralmente são realizados de 25 a 45 ciclos para cada reação, no qual a taxa de replicação ela é exponencial, né? Deixa eu ver, tem aqui. No primeiro ciclo, a gente teve aqui a duplicação, veio até aqui. Daí, o segundo ciclo, a gente tem agora 4 fitas no fim do primeiro ciclo. E cada uma dessas fitas vai fazer mais 2 fitas. Então, no final, nós vamos ter 8 fitas. E assim por diante. Então, realmente é uma exponencial. Depois dos ciclos, a amostra é então analisada através de uma eletroforese em gel de agarose ou de poliacrilamida. Aqui nós temos um gel de agarose pronto para receber as amostras que são colocadas nesses pocinhos aqui que a gente vê na parte superior do gel. E então, após a aplicação da amostra no pocinho, o gel é submetido a um campo elétrico, onde os fragmentos vão migrar para o eletrodo positivo e os fragmentos que são menores, eles vão migrar na frente.
Geralmente é colocado em uma das fileiras do gel um padrão de peso molecular, porque assim é possível avaliar o tamanho do fragmento que foi amplificado. E aqui nós temos um fragmento amplificado que foi colocado no outro slot, na outra fileirinha. Bem, mas vocês que já são tripulantes aqui da nave química fisiológica e já assistiram os outros vídeos, sabem que o vírus SARS-CoV-2 é um vírus de RNA e não de DNA. Então, como que é o procedimento? O que acontece é que antes de realizar a PCR, né, os ciclos da PCR propriamente dita, as moléculas de RNA devem ser convertidas em sequências de DNA complementar. Para isso é usado uma enzima chamada transcriptase reversa. Além dessa variação da técnica de PCR usada para a detecção do SARS-CoV-2, não é necessário aguardar que todos os ciclos da PCR terminem, porque a quantificação nesse tipo de PCR que vem sendo utilizada é feita durante o processo de amplificação através de um fluorímetro que está acoplado ao termociclador. E então a gente vai ter o resultado dado através de um computador que está acoplado ao sistema todo. Quem quiser saber um pouquinho mais a respeito dessa técnica de RT-PCR utilizada para a detecção do coronavírus, eu vou deixar aqui em cima um link para um vídeo bem interessante que está o processo todo explicadinho. E como existe esse fluorímetro acoplado ao termociclador, o resultado então é dado em tempo real. É claro que também pode ser feita uma PCR clássica que utiliza o equipamento mais simples e a eletroforese, nada impede. Para a realização desse exame molecular, né, do RT-PCR, é coletada uma amostra de secreção da região nasofaríngea, utilizando uma espécie de cotonete. E essa amostra, então, é enviada para o laboratório para a realização do teste, como a gente viu anteriormente, que vai utilizar reagente específico e também um equipamento específico. E isso limita a realização do teste, principalmente no Brasil. Haja visto que o incentivo à ciência e às universidades nos últimos tempos vai de mal a pior. Inclusive, muitos novos pesquisadores perderam suas bolsas de estudo desde antes da pandemia e que se agravou durante a pandemia, quando o governo anunciou novos cortes. No Rio de Janeiro, um dos laboratórios que ficou de frente das testagens foi o Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da UFRJ, que é coordenado, aqui está a foto dele, do Amilcar Tanuri, e também pelo professor Orlando Ferreira. E eles chegaram a precisar fazer uma campanha de doações para continuar na linha de frente contra o coronavírus no auge do início da pandemia. Depois eles até receberam uma verba do governo estadual e, sinceramente, eu não sei como é que está a situação agora, nesse momento, mas não deve ser tão favorável assim também. Enfim, essa coleta, ela é uma coleta que pode interferir em relação ao teste, porque o teste ele é de alta sensibilidade e confiabilidade, mas a coleta, diferente do que muita gente pensa, não é no nariz, é lá na nasofaringe, que é bem mais à frente, como está mostrado nessa imagem. E para quem quiser saber como é feita essa coleta, eu vou deixar também um link aqui para um vídeo onde é mostrado como se faz a coleta da secreção nasofaríngea e da orofaringe também, com o SWAB, que é esse cotonetão aí,
Na verdade, esse vídeo, ele nem é para Covid, é para H1N1, mas também serve porque a coleta é feita da mesma forma. E como eu disse, é um teste bastante sensível e confiável, mas a coleta ela tem que ser feita adequadamente, senão você pode ter um falso negativo. Outra coisa é que esse teste ele só pode ser aplicado entre o 3º e o 10º dia do aparecimento dos sintomas, pois, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, essa linha em verde escuro, ela está representando o título do vírus nas coletas de amostra da nasofaringe no decorrer do curso da doença. E como a gente pode ver, olha, lá para o 10º dia, o título viral já começa a cair na maioria dos pacientes. E também nos dias iniciais nós não temos assim uma grande quantidade de vírus para poder utilizar esse tipo de teste. Nesse gráfico nós temos a linha do tempo da doença com o marco 0 como sendo o início dos sintomas, sendo que o momento da infecção ele é sempre antes disso, né? Aqui está marcando a infecção, né, com 7 dias antes, ou seja, 7 dias de incubação, mas pode ocorrer até 14 dias de incubação. Isso é de caso para caso. Podemos observar aqui nessa curva que o título máximo ele está aparecendo com 7 dias de sintomas e depois vai decaindo até que o título passa a ser tão baixo que não é mais possível detectar o vírus. Apesar do paciente poder ainda estar doente, né? Então, nós temos uma janela para a utilização do teste de RT-PCR, que vai do 3º ao 7º dia após o aparecimento dos sintomas. Já os testes imunológicos, eles são variados, né? É uma estratégia também que vai utilizar anticorpos, portanto, eles são chamados de testes imunológicos. E existem 3 tipos de testes imunológicos. O teste rápido, direto. Esse teste ele vai utilizar anticorpos produzidos a partir de fragmentos de proteínas da superfície do vírus para identificar pessoas infectadas. Então, para esse teste é coletado também material da nasofaringe, assim como no teste de PCR. E se existirem partículas virais nesse material que vai ser analisado da nasofaringe, elas vão reagir com os anticorpos que estão na tira do teste. Então, esse teste ele seria bom para fazer triagem. E no caso dele dar positivo, aí se confirmaria com um teste molecular. Ele é um teste bem rápido, mas ele não chegou a ser muito utilizado aqui no Brasil. Outro teste imunológico é o teste rápido indireto. Esse aqui já é um teste que não vai detectar partículas do vírus, mas sim vai detectar anticorpos para o vírus. Então, na fita de detecção desse tipo de teste estão proteínas do vírus. E daí se coloca uma amostra do paciente, que geralmente é sangue total, mas também pode ir por plasma. E caso existam anticorpos, eles no sangue do paciente, eles vão reagir com a tira e haverá então uma reação positiva para esse teste, né? Como mostrado aqui, onde tem 2 tracinhos, o teste está positivo. É semelhante a um teste rápido de farmácia para gravidez. A amostra utilizada para COVID geralmente é sangue total, como eu falei, e obtido por perfuração do dedo com uma lanceta. Mas esse tipo de teste, ele também só pode ser utilizado num determinado período, que é na fase mais tardia da doença. Por quê? Porque antes do 7º dia, o corpo ainda não produziu anticorpos para o vírus.
Só depois disso é que começa a produção de anticorpos. Então, lá para depois do 7º dia, nós temos já uma quantidade suficiente de IgM que vai marcar esse teste como positivo. Mais para frente ainda, nós temos aqui o IgG. E com o decorrer do tempo, o IgM cai e quando já desaparecem os sintomas da doença, a pessoa já está curada, o IgG, que é o anticorpo, né, de memória, ele continua. Então, a sorologia vai continuar marcando positivo, né, porque a gente tem aí o IgG que vai permanecer por um certo tempo. Por último, nós temos como teste imunológico o sorológico de ELISA, que é o ensaio de imunoabsorção enzimática. Nesse teste, nesse exame, se investiga a presença e a quantidade dos anticorpos IgM e IgG no sangue ou plasma do paciente. Esse exame ele é a opção mais segura para testar se a pessoa teve contato com o coronavírus e a quantidade de anticorpos que produziu. Como eu já falei, é feito geralmente depois do 7º, 10º dia do início dos sintomas e ele pode determinar o tempo de curso da doença, porque quando aparece a presença do IgG, que é a imunoglobulina de memória, significa que está com curso mais avançado, né? Aparece só o IgG e não tem IgM. Então, os sintomas já até foram embora, como eu falei. E uma pessoa infectada, mesmo que assintomática, vai apresentar os anticorpos, então vai apresentar o teste sorológico, vai dar positivo. A grande questão em relação a esses anticorpos é que eles parecem não perdurar por muito tempo. E isso acaba desanimando um pouco em relação à expectativa de uma vacina. Mas isso já é tópico para um próximo vídeo. Gratidão que você tenha assistido até agora. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar o sininho para se tornar um tripulante da nave.